tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí sobre a segunda aula do terceiro bimestre que aconteceu no Centro de Mídias e TV Cultura no dia 17/8, tá? A professora continuou e veio falar pra gente sobre balanceamento de transformações químicas, né? Então, para esse vídeo, eu coloquei todas as reações químicas que ela trabalhou lá na sala, né? No caso, na aula. E também coloquei os mesmos exercícios como conteúdo para vocês no Google Class. Eu vou refazê-los aqui com vocês, né? Vou explicar novamente e peço que depois vocês façam no caderno de classe. E se tiver alguma dúvida, me pergunte no chat do Google Class, tudo bem? Já que esse conteúdo, essa parte, que é o balanceamento aí das equações químicas, é um pouquinho complexo, um pouquinho difícil de vocês entenderem, ainda mais à distância. Então, por isso aí a retomada desse conteúdo que ela tá colocando pra gente, tá bom? Então, olha só. Lembra que reação química, tudo que a gente tem antes da seta são os reagentes que vão reagir entre si e formar o que a gente tem depois da seta, que são os produtos. Tudo que eu tenho antes, eu também tenho que ter depois, em quantidade de matéria, no caso, em quantidade de átomos, né? A quantidade de átomos que eu tenho antes nos reagentes tem que ser a mesma quantidade que eu tenho nos produtos, que são o que está depois da setinha, tá? Lembra aí da lei de Lavoisier, tudo bem? Então, a primeira equaçãozinha química que eu trouxe para vocês é essa daqui, ó, onde a gente tem o gás metano reagindo com o gás oxigênio, formando o dióxido de carbono e água. Então, a primeira regra que eu sempre peço para vocês fazerem é, no lugar da setinha, passa um traço, lembrando que a seta significa que está acontecendo uma transformação, por isso que as substâncias finais é diferente das substâncias iniciais em questão de composição e característica, tá? Mas, lembrando que as composições aqui, os componentes finais, eles também são compostos pelos mesmos átomos, só vem com características e propriedades diferentes, tá? A seta significa aí transformação, tudo bem? Então, a primeira regra é, passa um traço na seta e copia todos os elementos que fazem parte da equação química, né? Tudo que eu tenho aqui de elemento antes da seta, ele também tem que aparecer depois da seta. Se não aparecer, alguma coisa tá errada aí na equaçãozinha, tudo bem? Então, ó, antes da seta, eu tenho o carbono, tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Depois da seta, também carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu coloquei na mesma ordem para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Fiz isso, agora a outra regrinha é, vocês devem colocar a quantidade que tem para cada átomo, né? Então, aqui, ó, esse número pequenininho chama-se atomicidade, é a quantidade que eu tenho do elemento, certo? No caso, quando não aparecer número, significa que eu tenho 1. Então, nesse caso, eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 4 hidrogênio e aqui eu tenho 2 oxigênio. E depois da seta, eu tenho 1 carbono, quantos hidrogênios eu tenho, ó? 2 hidrogênios e quantos oxigênio? Oxigênio eu tenho nessa molequinha e eu tenho nessa molequinha. Como são moléculas separadas, a gente soma, tá? Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Total, eu tenho 3 oxigênio, certo? As quantidades, se vocês observarem, tá diferente. A gente precisa deixar os dois lados iguais, tá? Para isso, a gente vai fazer o balanceamento dessa equação química, tá? Utilizando aí multiplicação, tudo bem? A gente tenta sempre colocar os menores coeficientes estequiométricos. O que significa isso, professora? A gente sempre tenta colocar os menores números aqui em cima para poder multiplicar, tá? Então, olha só. Um método chama método por tentativa. Então, você vai tentando, vai colocando o número, multiplicando, muda um lado, muda o outro. Se não conseguir, você muda, apaga, coloca o próximo número, tá? Então, é método de tentativa mesmo. Então, nesse primeiro aí, ó,
O carbono tá igual, o hidrogênio tá diferente. Tá vendo que um lado eu tenho 4, do outro lado eu tenho 2? Eu sempre vou mexer naquele lado que tem menos. Qual que tem menos? É esse daqui. E ele tá nessa molécula. Eu preciso deixar esse hidrogênio igual a esse. Então, eu preciso deixar com 4. Eu já tenho 2. Aí, eu pergunto que número que eu posso pôr aqui na frente da molécula dele, no caso, essa molequinha, né? Que número que eu ponho aqui na frente, que eu multiplico com 2 e deixo com 4? 2 vezes quanto que dá 4? Não é o 2? Então, eu coloco o 2 aqui, ó, certo? 2 vezes 2, agora eu tenho 4 hidrogênio. Esse número grande chama coeficiente estequiométrico. Ele não vai mexer só com o hidrogênio, ele mexe com a molécula inteira. Então, ele também vai mexer com o oxigênio. Só que antes de eu mexer no oxigênio, eu vou deixar ele por último, por quê? Porque eu tenho um oxigênio em várias moléculas. Então, aquele elemento que aparecer várias vezes, deixa para mexer por último. Vamos ver se o carbono precisa mexer? Ó, carbono eu tenho 1, aqui eu também tenho 1. Opa, não precisa. Já mexi no hidrogênio, então vou ter que mexer mesmo agora no oxigênio. Então, vamos ver. Depois da seta, quantos oxigênios a gente ficou agora? Ó, nessa molequinha, eu tinha 1 aqui, mas eu coloquei o 2. Então, o que que eu faço? Eu multiplico. Certo? 2 vezes 1, então aqui eu tenho 2 oxigênio. Com mais esses 2, agora eu tenho 4 oxigênio. Para mim deixar antes da seta com 4 oxigênio, o que eu vou fazer com a molécula? Eu já tenho 2. 2 vezes quanto que vai dar 4? 2 vezes 2, então eu vou pôr o 2 aqui, ó. 2 vezes 2, agora eu também tenho 4 oxigênio. Professora, esse 2 eu poderia colocar ele aqui? Não, tá vendo que tá separado pelo sinalzinho de mais? Eu tenho que mexer na molécula do elemento que eu quero que mude, entendeu? Então, se eu tivesse colocado aqui, eu não ia mexer nele, só ia mexer nessa daqui, certo? Essas duas molequinhas, a gente nem precisou mexer nelas, tá? Quando não precisa mexer, pode deixar dessa forma, ou vocês podem colocar um, tá? Não tem problema. Como é que ficaria aí essa equação? Ela estaria como? O primeiro número estequiométrico é 1, no sinalzinho de mais, a gente sempre coloca 2 pontinhos, tá? Qual é o outro número grandão que a gente usou, que é o coeficiente estequiométrico? 2. Depois veio a seta, o próximo número, 1, depois sinalzinho de mais, 2 pontinhos, e o próximo número, 2. Então, essa equaçãozinha química tá para 1 para 2, 1 para 2, certo? Se não quiser colocar a setinha, também não precisa, eu colocaria direto, tá? Então, essa daqui é a resposta, tudo bem? Vamos para a próxima aqui, ó. Eu tenho nitrogênio, gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando amônia, tá? Antes da seta, eu tenho 2 nitrogênio, 2 hidrogênio. Depois da seta, eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênio. Tá vendo que as quantidades estão diferentes? E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quando de um lado eu tenho 2 e do outro lado eu tenho 3, multiplico os dois para deixar eles com 6. Por quê, professora? Porque se eu quiser mexer aqui, ó, no hidrogênio e tentar deixar ele com 3, não tem como. Que número que eu ponho aqui na frente para multiplicar com esse 2 e deixar com 3? 2 vezes quanto que dá 3? Não tem, certo? A mesma coisa desse lado. Se eu quiser deixar esse hidrogênio com 2, 3 vezes quanto que dá 2? Não tem como. Então, vocês levam esse 2 para cá e esse 3 para cá, onde vocês vão estar multiplicando e deixando os dois lados com 6. Olha só. Então, eu quero deixar os hidrogênios com 6, já que de um lado é 2 e do outro lado é 3. Para mim deixar esse com 6, o que eu vou pôr aqui, ó? Ele já tem 3 aqui. Então, eu vou pôr 2 vezes 3. Agora, eu tenho 6 hidrogênio. Professora, esse 2 eu não posso pôr aqui no meio deles? Não, tem que pôr na frente da molécula, porque senão você quebra a molequinha no meio, tá? Então, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Só que esse número grande mexe com todo mundo, então eu vou mexer com o nitrogênio, ó. O nitrogênio tinha 1, 2 vezes 1, agora eu tenho 2 nitrogênio. Vamos ver do outro lado? Eu preciso nitrogênio igualou, agora o hidrogênio, preciso deixar esse com 6, eu tenho 2. 2 vezes quanto que dá 6? 3. 3 vezes 2, agora eu tenho 6 hidrogênio. Essa não precisou mexer, então eu coloco 1. Resposta 1 para 3 para 2, certo?
Olha só essa daqui, ó. Eu tenho a eletrólise da água formando um gás hidrogênio e gás oxigênio. Antes da seta nos reagentes, eu tenho 2 hidrogênio, 1 oxigênio. No lado dos produtos, depois da seta, eu tenho 2 hidrogênio, 2 oxigênio. É a quantidade de oxigênio que tá diferente. Porém, na hora que eu for mexer aqui no oxigênio, automaticamente eu vou mexer no hidrogênio, porque meu oxigênio tá junto com o hidrogênio, certo? Então, vamos ver o que a gente vai precisar fazer. Aqui eu tenho 2 oxigênio, aqui eu tenho 1. Para esse daqui ficar igual a esse, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou pôr aqui, ó? Eu tenho 1. Uma vez quanto que dá 2? 2. Então, 2 vezes 1, agora eu tenho 2 oxigênio. Só que o número 2 mexe com todo mundo, então vai mexer com o hidrogênio também, que é o H. Ele já tinha 2. Coloquei o 2, ó, 2 vezes 2, agora eu tenho 4 hidrogênio. E para esse hidrogênio aqui ficar com 4, o que eu vou fazer? Eu tenho 2. 2 vezes quanto que dá 4? 2 vezes 2. 2 vezes 2, agora eu também tenho 4 hidrogênio. Essa daqui, então, ó, nem precisou mexer, porque eu já igualei os dois lados. Então, a resposta é 2 para 2 para 1. Esse daqui, ó, depois que eu me atentei, é igualzinho aqui o primeiro. Então, eu vou ensinar vocês a fazer direto, tá? Vamos refazer ele fazendo direto sem precisar copiar aqui embaixo. Porque tem alguns alunos que perguntam, professor, é necessário fazer isso daqui? Ou eu posso fazer direto? Pode fazer direto. Como que você vai fazer? É só olhar, ó. Antes da seta, aqui eu tenho 1 carbono, depois da seta eu também tenho 1 carbono. Antes da seta eu tenho 4 hidrogênio e aqui eu tenho 2, então eu vou mexer nesse. Se aqui eu tenho 2, eu preciso deixar com 4. Então, eu sei que eu vou ter que pôr um 2 aqui. Por quê? 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Já igualei os hidrogênios. Aí, eu vou ver agora, o carbono continuou o mesmo, agora os oxigênios, ó. Aqui, 2 vezes 1, 2. Com mais 2 aqui, eu tenho 4 oxigênio. Para mim deixar esse lado com 4, eu vou pôr um 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu resolvi sem precisar copiar aqui embaixo. Vocês podem fazer dessa mesma forma, tá? Que vai dar o mesmo resultado aí. Tudo bem? Olha só o próximo que a professora comentou com vocês lá na aula. Ela colocou tipo um probleminha, né? E nesse probleminha, ela veio falar o seguinte. O gás, que é o monóxido de carbono, é o CO. Tá? Monóxido, porque eu tenho 1 oxigênio. Quando é dióxido, aí ele vai apresentar com 2 oxigênio, tá? Então, o monóxido de carbono, ele é formado. Se ele é formado, ele tem que apresentar depois da setinha, lá nos produtos, certo? Então, ele é formado na combustão incompleta do carvão. O que significa para acontecer uma combustão? O que eu preciso ter, professora? Para acontecer a combustão, sempre vai precisar do gás oxigênio, porque senão não tem combustão, não tem queima. O fogo não se alimenta do gás oxigênio, então eu preciso, nessa combustão, do gás oxigênio. Então, eu sei que vai ser formado monóxido de carbono a partir da combustão de carvão e gás oxigênio. Então, eu vou balancear essa equaçãozinha primeiro, tá? Então, antes da seta, eu tenho 1 carbono, tenho 2 oxigênio. Depois da seta, eu tenho 1 carbono e 1 oxigênio. Vamos deixar os dois lados iguais? Aqui tem 1, por enquanto, vai continuar com 1 aí. E o oxigênio tá diferente, eu vou deixar esse com 2. Posso pôr aqui no meio? Não, tem que ser na frente da molécula. Então, se eu quero que ele fique com 2, o que eu vou fazer? Vou pôr um 2, porque eu tinha 1. 2 vezes 1, agora eu também tenho 2 oxigênios. Só que eu mexo no carbono também. Eu tinha 1 carboninho só. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 1, agora eu tenho 2 carbono. Ixi, professor, e esse carbono? Vou ter que mudar ele. Eu não tinha 1, então vou deixar ele com 2 agora. 2 vezes 1, agora eu também tenho 2 carbono. Aqui não precisei mexer, ficou com 1, né? Então, a resposta eu vou pôr aqui, ó. 2 para 1 para 2, né? Então, essa daqui seria aí
os coeficientes estequiométricos. Só que aí, vamos continuar aqui no exercício, porque ele fala o seguinte, né? Que esse monóxido de carbono, ele é formado pela combustão incompleta do carvão e depois ele vai reagir, ó, ele reagirá com o óxido de ferro 3, que é esse elemento aqui. Então, eu tenho o monóxido de carbono que é formado aqui e depois dessa formação ele vai reagir com o óxido de ferro 3 e vai ter como produto, ou seja, vai ser formado o ferro líquido e o gás dióxido de carbono, que é esse daqui. Aí a gente também precisa aí balancear essa equaçãozinha química. Já coloquei as quantidades, vamos ver, ó, então antes da seta eu tenho carbono, oxigênio e ferro, não preciso copiar o oxigênio 2 vezes, tá? Já que eu vou ter que somar eles, depois da seta eu coloquei as mesmas quantidades. Já sei que tá diferente aí, né? Então, aqui eu tenho um carbono de cada lado, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. Então, sei que vou ter que mexer no oxigênio. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, né? Então, se eu começar aqui do ferro, ó, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Vou pôr um 2 para ele já ficar com 2. Já que eu tenho 1 aqui, ó, 2 vezes 1, agora eu também tenho 2 ferros, né? E aí, professor, e agora? A gente precisa mexer no oxigênio, porque o carbono tá igual. Porém, quando eu mexer no oxigênio, automaticamente, ó, eu vou mudar o carbono, já que a molequinha compõe, né, o átomozinho aí de carbono. Se eu começar colocando, presta atenção agora, se eu quiser colocar aí para tentar mexer, ó, eu tenho 4 oxigênio, aqui eu tenho 2, eu teria que mexer desse lado. Se eu tentar colocar um 2 aqui, ó, prestem atenção, se eu pôr um 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o carbono, que vai ficar com 2, e o oxigênio, 2 vezes 2, ficaria com 4, certo? Aí eu teria que vir aqui e mudar esse carbono, já que esse tinha ficado com 2, certo? Vou pôr um 2 aqui, ficaria com 2 carbono, só que o oxigênio ia mudar de novo, né? Eu ficaria com 3 com mais 2, eu ficaria com 5 oxigênio, aí não tem como deixar com 5 aqui, porque é um número ímpar. Então, já sei que com 2 não vai dar certo. O que eu vou fazer? Eu vou aumentando, então eu vou tentar colocar então com 3. Vamos ver se com 3 dá certo. Eu ficaria, ó, 3 vezes 1, 3 carbonos. 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Vamos tentar deixar esse lado com essa mesma quantidade? Preciso mudar o carbono. Aqui eu tenho um só. Para ele ficar com 3, o que eu vou pôr? 3. 3 vezes 1, 3 carbono. Agora, vamos ver o oxigênio. Nessa daqui eu tinha 1. Como eu coloquei o 3, ó, vou multiplicar. 3 vezes 1, então nessa molécula eu tenho 3 oxigênio. Com mais 3 oxigênio daqui, quantos que eu tenho? 6. Deu certo aí colocando o número 3, tá vendo? Por isso que chama método por tentativa. Não deu certo com 2? Tenta com 3, tenta com 4 e assim vai, certo? Aqui não precisou mexer, eu vou por 1. Então, vai ficar 3 para 1, para 2, para 3. Esses são os coeficientes estequiométricos. Olha só essa daqui, ó. Ela colocou lá e pediu para ver se estava balanceada, né? É o mesmo exercício, ó. A remoção das impurezas do minério de ferro é realizada pela adição do calcário, que é essa molequinha aqui, CaCO3, cuja a interação dessa molécula é com o silício, que é o SiO2. Quando os dois interagem, são formados aí a escória, que é o CaSiO3, e o dióxido de carbono. E pediu para identificar se essa equação está balanceada. Se a gente analisar, ó, antes da seta, eu tenho um cálcio, certo? E depois da seta, eu também tenho um cálcio. Antes da seta, eu tenho um carbono e depois da seta, eu também tenho um carbono. Antes da seta, quantos oxigênio eu tenho? Ó, aqui eu tenho 3, com mais 2 aqui eu tenho 5. E aqui? Eu tenho 3 com mais 2, 5. E o silício, quantos que eu tenho antes da seta? Um só. E depois da seta eu também tenho um só. Então, não precisa mexer nessa equação, porque ela já está balanceada, tá? Vamos pro próximo. A letra C colocou assim, ó, a calcopirita, que é o CuFeS2, ele vai reagir com o gás oxigênio, né, e vai formar aí o sulfeto de cobre, que é o SU2S, vai formar também o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3,
e vai formar um gás, que é o dióxido de enxofre, SO2. Vamos ver se essa equaçãozinha química aí está balanceada. Eu passei o traço na seta e já copiei aí todos os elementos, né, e suas quantidades. Então, antes da seta eu tenho um cobre, depois eu tenho 2, tenho um ferro, depois eu tenho 2 ferro, antes da seta eu tenho 2 enxofre, depois da seta eu também tenho 2 enxofre, ó, ele apresenta em 2 moléculas, antes da seta eu tenho 2 oxigênio, depois da seta eu tenho 5 oxigênio aí. Então, se eu começar a mexer aí, ó, no cobre, professora, aqui tem 2 cobre, aqui tem 1, então vou começar a mexer nessa molécula. Pode começar a mexer por ela, tá? Se vocês, ó, eu não vou pôr pra não apagar que eu tô de caneta, mas eu vou explicar pra vocês. Se eu começar pelo menor número par e colocar um 2 aqui, eu ficaria, ó, com 2 cobre, aí aqui eu também já teria 2 cobre. Ficaria com 2 ferro, aqui eu também teria 2 ferro, então por enquanto daria certo. Só que na hora do enxofre aqui, que é o S, eu ficaria com quanto? 2 vezes 2, 4 enxofre. E aqui? Aqui eu tenho 1, 2. Teria como deixar aqui com 4 enxofre? Não teria como, porque tá separado por 2 moléculas. Vamos supor. Ah, tem sim, professora. E se a senhora pôr um 2 aqui, um 2 aqui? Aí eu vou mexer no cobre, e nesse cobre eu já tinha mexido. Porque se eu pôr um 2 aqui, ficaria 2 vezes 2, 4 cobre. Ah, eu ia ter que pagar aqui e mudar o cobre novamente. É por isso que chama método de tentativa. Então, ao invés de eu começar com 2, eu vou começar aqui, ó. Vamos colocar aqui 4. Certo? Então, eu vou mexer em toda essa molequinha aqui. 4 vezes 1, agora eu tenho 4 cobre. Pronto, fiquei com 4 cobre. Já vou mexer do outro lado automaticamente. Se aqui eu tenho 4 cobre, eu vou deixar esse com 4. Eu tenho 2. O que eu vou fazer com ele? Vou pôr um 2 aqui. 2 vezes 2, agora eu também tenho 4 cobres, certo? Vou mexer no ferro aqui, porque o 4 mexe com todo mundo. 4 vezes 1, porque eu tinha um ferro só, agora eu tenho quantos ferros? 4 vezes 1, 4. E depois, eu tenho 2. Para mim deixar esse ferro aqui com 4, eu vou pôr o quê? Um 2. Porque 2 vezes 2, agora eu tenho 4 ferro, certo? Vou mexer no enxofre, ó. 2 vezes 4, né? Agora eu vou ter quanto? 8 enxofre. E desse lado aqui, quantos que eu preciso ter? Nessa daqui, eu sei que eu tenho enxofre nessa molécula e tenho enxofre nessa molécula. Então, nessa daqui eu tenho quantos? 2 vezes 1, aqui eu já tenho 2 enxofre e eu preciso de 8. 2 para chegar no 8, eu preciso de mais quantos? Mais 6. Então, esse daqui tem que ter 6. Né? Eu tinha 1, ó, 6 vezes 1, 6, com mais 2 aqui, agora eu também tenho 8 enxofre, certo? E vamos ver se o oxigênio vai bater? Eu tenho oxigênio aqui e oxigênio aqui. Então, nessa molécula aqui, ó, 2 vezes 3, 6. E aqui? 2 vezes 6, ou 6 vezes 2. Então, ó, eu tenho 12 com mais 6, que vai dar 18 oxigênio. E nessa daqui eu preciso deixar com 18. 2 vezes quanto que dá 18? 2 vezes 9. Então, ó, 9 vezes 2, agora eu também tenho 18 oxigênio. Tá vendo? Essa eu precisei mexer em todas as molequinhas. Como que vai ficar? 4 para 9, para 2, para 2, para 6. Esses são os coeficientes estequiométricos. E a última aqui, ó, o sulfeto de cobre, que é o SU2S, ele é aquecido na presença do gás oxigênio. Então, ele vai reagir com o gás oxigênio e vai formar quem? O dióxido de enxofre, que é o SO2, e também o cobre metálico, que é o Cu, certo? Vamos balancear a equação? Já coloquei as suas quantidades. Antes da seta eu tenho 2 cobre, depois eu tenho um só. Tenho 1 enxofre, depois eu também tenho 1. Tenho 2 oxigênio, também tenho 2 oxigênio. O único que tá diferente é o cobre. Mas às vezes, se eu mexer no cobre, eu mexo em todo mundo, né? Então, vamos ver se a gente consegue mexer só nele. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Vou mexer no lado que tiver menos. Então, vou mexer nesse. Eu preciso deixar ele com 2. E eu tenho 1. 1 vezes quanto que dá 2? 2. Então, se eu pôr um 2, ó, 2 vezes 1, agora eu tenho 2 cobre. Opa, professora, então já deu certo, já, ó.
2 cobre, 1 enxofre, 2 oxigênio, porque nas outras moléculas eu não precisei mexer, certo? Então, o coeficiente estequiométrico é 1 para eles. Essa equação é 1 para 1 para 1 para 2. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas, pergunte para mim lá no Google Class. Um abraço e até a próxima!